O Internacional começará o Campeonato Gaúcho de 2025 já com desfalques. A seleção brasileira sub-20 foi convocada para a disputa do Sul-Americano na Venezuela e 3 jogadores que seriam muito aproveitados foram convocados. Além disso, um dos homens de confiança de Roger Machado e que foi indicado por ele para a próxima temporada está acertando com outro clube. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos falar muito sobre o Internacional a partir de agora. Então já deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo e se inscreve no canal. Bora tentar atingir a marca aí dos 6 mil inscritos até o final do Campeonato Gaúcho. A gente tem aí ainda uns dias nesse ano de 2024, então a gente já pode, adiantar bastante esse serviço. E é justamente sobre o Campeonato Gaúcho que eu quero começar a falar agora. Pessoal, o Internacional planejou a sua pré-temporada, as suas férias dos jogadores para se reapresentar no dia 6 de janeiro. Hoje, a estreia do Inter está programada para o dia 22 de janeiro, fora de casa, contra a equipe do Guarani em Bagé. E por que eu tô falando isso? O Inter vai ter uma temporada longa de Copa Libertadores diretamente na fase de grupos, de Copa do Brasil e também de Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Gaúcho também vai ter um peso muito importante, porque é a oportunidade que o Inter tem de voltar a vencer um título estadual, algo que não acontece há 8 anos, e além disso, encerrar a sequência de títulos conquistados pelo Grêmio. O Grêmio pode ser octa e igualar a maior marca que pertence ao Internacional lá nos anos 70. Mesmo assim, o planejamento para o início do campeonato estadual, previa a utilização de muitos jogadores da base, principalmente para o Roger conhecer bastante o seu elenco. Gabriel Carvalho, Ricardo Matias e principalmente também o Gustavo Prado, que seria uma das opções para o ataque. Só que esses 3 jogadores não estarão à disposição do técnico Roger Machado para o início do campeonato estadual. Isto porque, na manhã desta sexta-feira, o técnico Ramon Menezes convocou os 23 jogadores que irão disputar o Sul-Americano com a seleção brasileira que disputa o torneio da categoria sub-20. E esses 3 nomes foram convocados. O Gabriel Carvalho foi convocado como meio-campista junto do Breno Bidon do Corinthians, do Cauã Rodrigues do Fortaleza e também do Moscardo, que está no futebol francês. Já o Gustavo Prado e o Ricardo Matias foram convocados junto de Alisson Santana, do Atlético Mineiro, que chegou a ser titular em algumas oportunidades, do David Washington, do Chelsea, o Natan Fernandes, do Grêmio, o Ryan, do Vasco, que também é uma das grandes promessas do clube carioca, e o Wesley, do Al Nassr, ex-atacante da equipe do Corinthians. Então, 3 nomes do Internacional estarão à disposição do técnico Ramon Menezes para a disputa do Sul-Americano, que ocorre dos dias 23 de janeiro até 16 de fevereiro, caso a seleção brasileira chegue na decisão da competição. O que isso representa, pessoal? Que eles vão perder toda a fase de grupos. Eles não ficarão à disposição da primeira fase inteira do campeonato estadual. O Ramon Menezes levando esses jogadores, perdão pelo barulho que acabou de passar uma moto, mas repetindo então para vocês, começa dia 23 de janeiro e vai até dia 16 de fevereiro se a seleção brasileira chegar na grande decisão. Isso representa que os jogadores perderão toda a primeira fase do torneio justamente por uma questão. Porque o Internacional, ou a seleção brasileira sub-20 vai precisar de um período de treinamento antes dessa viagem para a Venezuela. Mesmo que não tivesse esse período anterior, os jogadores já viajariam lá no dia 20, dia 19, 21, para a estreia lá no dia 23 de janeiro. Então, tanto Gabriel Carvalho quanto o Ricardo Matias e o Gustavo Prado não estarão à disposição na primeira fase do Campeonato Gaúcho, algo que seria bem importante para eles mesmos e também para o Roger Machado ver as opções. Vendo por outro lado os pontos positivos dessas convocações, o Gabriel Carvalho, se for titular, jogar bem, tiver um bom rendimento, a proposta que daqui a pouco era de 22 milhões do Al-Qadisiah pode aumentar, ou outro clube pode ficar interessado na contratação do Gabriel Carvalho. Então eu vejo com bons olhos essa possibilidade do Gabriel Carvalho estar numa competição com a seleção brasileira desde que ele jogue. Ele vai precisar ser uma das opções do Ramon Menezes.
O Ricardo Matias terminou a última série de jogos com a seleção brasileira marcando 7 gols. Se eu não me engano, a seleção brasileira fez 15 e 7 gols foram marcados pelo Ricardo Matias. O último teste dele nos amistosos com a seleção sub-20 foi muito bom. Por isso que ele está nessa lista de convocados e pode ser inclusive o centroavante titular da seleção nessa competição. O Gustavo Prado também é uma boa oportunidade para ele ganhar experiência, estar na vitrine e ser utilizado quando retornar pelo Internacional na fase quente do Campeonato Gaúcho. Outro ponto positivo, a utilização de outras peças das categorias de base nesse início do Campeonato Gaúcho. Se o Iago Noal não teria muitas oportunidades a partir da titularidade ou da utilização do Gabriel Carvalho, agora já não. A primeira fase pode dar mais chances para o Iago Noal se o Roger Machado entender dessa forma. Luiz Otávio também e outros jogadores da categoria de base também podem ser utilizados. Se espera muito que o Pedro Cauã, zagueiro, também acabe sendo utilizado nesse início de temporada, principalmente pela dificuldade do Inter de contratar jogadores, principalmente para defesa. Então, pessoal, sobre os convocados é isso. Lado positivo, mais espaço para outros jogadores e vitrine para os atletas. Lado negativo, o Roger queria utilizá-los, eles teriam muitas oportunidades, mas isso não vai acontecer nesse início de Campeonato Gaúcho. E outra informação que eu queria trazer para vocês foi destacada pelo jornalista Vene Casagrande no Twitter dele, lá na noite de ontem. O Bragantino se aproximou e está muito próximo de anunciar o Lucas Barbosa. Lucas Barbosa, atacante do Juventude, jogou aí 56 partidas com a equipe da Serra, marcou 14 gols e foi pedido pelo Roger Machado como uma alternativa para o ataque do Inter para essa temporada. Só que isso não vai acontecer. O Bragantino fez uma oferta de 2,5 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, pela contratação do jogador e seria ainda 80%. Né? O Santos ainda ficaria com 20% de uma futura venda do Lucas Barbosa, atacante ponta, que o Inter estava interessado. Começou as conversas, mas como ele pertence ao Santos e não ao Juventude, ficou mais fácil aí para a equipe do Red Bull Bragantino chegar num acordo. O Santos precisa de dinheiro, tá voltando para a Série A, precisa se reforçar e acabou liberando também o Lucas Barbosa. Então, um homem de confiança, um cara que foi pedido pelo Roger Machado para ser daqui a pouco uma alternativa à saída do Wesley, né? Até para ser um jogador de grupo em determinado momento das partidas, já está indo para outro clube. E isso é um ponto que a gente precisa começar a considerar. No último vídeo eu citei dos 15 nomes sondados ou cogitados ligados ao Internacional. E agora o Lucas Barbosa é um desses, que eu até não citei porque já tinha bem encaminhado essa situação, mas é um nome que o Inter acaba perdendo no mercado. Por isso, quando se fala de pressa ou de uma necessidade de ser mais ágil no mercado, é justamente por isso. A gente já está vendo o Eric recebendo propostas de Santos e também do Bahia, dificultando as negociações do Internacional com o Atlético Paranaense para ter o volante. A proposta do Bahia é igual, semelhante à do Internacional, de 2 milhões de euros, 3 anos de contrato. O Inter tem ainda a carta na manga para utilizar o Baralhas. Mas a gente vai ver aí no decorrer como é que vai ser esse pagamento feito pelo Bahia, que tem o aporte, né, do Grupo City, pode pagar à vista, o Inter teria que negociar esse pagamento com o Atlético Paranaense. É recém a segunda semana de janela, pessoal, a gente tem que ter paciência, tem que ter calma, mas a gente já começa a ver alguns times do Brasileirão se movimentando, e nesse caso o Bragantino tirando um dos jogadores que estava ou que estavam na mira do Internacional para a temporada de 2025. Muito obrigado a quem chegou até aqui, não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. A gente volta a qualquer momento com mais informações do Colorado. Valeu!